A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, então, vamos falar sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vemos, então, esse versículo que é tão famoso, nos dizendo essa frase tão poderosa, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos então hoje compreender por que essa frase foi usada nesse versículo. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui fala sobre que temos que ter uma renovação na nossa mente para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente precisa que a nossa mente seja renovada. E ela só pode ser renovada no sentido espiritual, então através do Espírito Santo. Aqui então vemos que a vontade de Deus é boa, e é boa no sentido de que, mesmo que não pareça para mim, na minha visão humana, que ela é boa, ela sempre será boa. Então, vemos que muitas vezes a gente pensa que situações vêm na nossa vida e fica pensando, mas por que eu estou vivendo isso? Muitas coisas são consequências, a gente não consegue compreender isso, mas é consequência de ações que a gente fez. Então a gente mesmo acabou buscando aquilo. Certas coisas são provações e certas coisas a gente precisa passar para amadurecer na fé. Mas a vontade de Deus é sempre boa. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então aqui fala que ele tem pensamentos de paz. Então o Senhor tem planos para a nossa vida que nos trará paz. Por isso que a vontade dele é boa. Porque então aqui ela é boa porque ela protege, ela guia, ela corrige e produz o conhecimento sobre nós mesmos, o crescimento, amadurecimento na fé. Vemos que Deus então ele usa muitas situações para que a gente cresça na fé. E a gente precisa então passar por certas coisas. Mas dentro da nossa compreensão humana, não conseguimos muitas vezes entender a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela cuida da gente em todos os momentos. E ela cuida no hoje para que a gente seja abençoado no amanhã. Porque muitas coisas que a gente tem a receber de Deus, então as bênçãos que ele tem para derramar na nossa vida depende que a gente esteja preparado para recebê-los. E essa preparação muitas vezes é um processo doloroso, mas a gente precisa passar por esse processo para que a gente esteja preparado a receber essa bênção. E por que então ela é perfeita? Ela é perfeita pois então ela não possui nenhum tipo de defeito, de erros, pois Deus não erra. Vemos aqui então que ela não precisa de ajustes humanos. Então, não é algo que eu vou ter que arrumar para que dê certo. Já vem tudo perfeito. Não precisa ser arrumado, ajustado, já veio perfeito. Isaías, então 55:8-9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o Senhor, ele tem pensamentos mais altos, maiores do que os nossos. Então a gente idealiza muitas vezes umas coisas tão pequenas, mas o Senhor tem coisas tão grandes para nós. E daí a gente se frustra porque aquela pequena coisa que a gente desejava não veio da forma que a gente queria e fica se frustrando com esse sentimento de algo que nem era para nós, sendo que o Senhor tem coisas muito maiores para nós. Mas a gente também precisa passar pelo processo de preparo. As coisas já estão preparadas, mas a gente precisa ser preparado para recebê-las. E aqui então está falando sobre isso, pois Deus então ele vê o quadro completo e a gente muitas vezes só vê fragmentos.
A gente só vê aquele momento que a gente está vivendo. Seja um momento difícil ou bom, a gente só vê aquele momento. A gente foca naquilo ali. Mas o Senhor, Ele vê o completo. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então Ele vê o quadro completo. Ele sabe quando a gente está pronto a receber aquilo que Ele tem preparado para nós. E a gente, às vezes, fica esperando algo que não é para nós, e isso vai doendo, porque não é para nós. O Senhor tem coisas maiores para nós e a gente está buscando no lugar errado. Então, quando a gente busca em Deus, principalmente o discernimento para entender aquilo que é para nós e também a compreensão de que a gente tem que estar sensível à voz de Deus para compreender a sua vontade, a gente vai passar por esse momento aqui, então, de sofrimento por algo que não é nosso. Esse momento de esperar no Senhor, muitas vezes irá doer. O processo de espera dói. Mas então a gente vê que Ele salva a gente de muita coisa. Então é não se precipitar em decisões e acabar indo para caminhos que não são nossos. E para lugares que não nos cabem. Então aqui o Senhor, Ele está falando sobre cuidado. Ele deseja então nos dar muitas coisas, mas há um cuidado de Deus sobre a nossa vida para que a gente esteja então aqui conectado com Ele, para entender a sua vontade. E só iremos compreender a vontade de Deus se a gente estiver conectado com Ele. Então é preciso se conectar com Deus. E por último, então, agradável, porque ela agrada a Deus. Muitas vezes a vontade de Deus não irá nos agradar, porque a gente não consegue compreender. Então, quando a gente chega no momento de compreender por que aquilo aconteceu, fica mais fácil de aceitar. Que, às vezes, o não de Deus veio para nos proteger de algo. Veio para nos guiar para o lugar certo. Entender aqui, então, que a vontade de Deus é agradável, porque agrada a Ele, e está ligado então à sua santidade e não aquilo que eu almejo muitas vezes. Pois muitas vezes os meus sonhos e projetos não estão alinhados com a vontade de Deus. E por isso que eles não saem do papel. E a gente fica se frustrando, mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Talvez Deus está te chamando para algo muito maior. E você está insistindo em algo que não cabe mais você. Então aqui a gente consegue entender que com o tempo, a gente consegue compreender, então, sobre o porquê aquilo aconteceu, então isso nos traz paz. Isso, então, é uma confirmação de que era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então aqui vemos que mesmo quando o processo é desconfortável a nós, vem um processo então de sofrimento, um processo que a gente precisa passar para amadurecer. E sofrimento porque muitas vezes a gente está então olhando para o caminho errado. E não está ligado então a estar sensível à voz de Deus para compreender para aquilo que Ele está nos chamando. Então a gente fica aqui buscando algo e por isso que o processo é tão desconfortável. Mas Ele está nos levando então para um resultado agradável. Agradável a Deus e que também será agradável a nós. Salmos 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Então aqui fala, olha, o caminho de Deus é perfeito. Se é perfeito, por que eu devo me preocupar? O Senhor já preparou tudo. Eu preciso então me colocar aos pés de Deus, pedir para Ele, Senhor, eu quero ouvir e entender a sua voz. Me torne sensível à sua voz para compreender a sua vontade. Eu quero, Senhor, só viver debaixo da sua vontade, pois sei então que ela é boa, perfeita e agradável. Então aqui é um chamado a se colocar como dependente de Deus e dependente debaixo da sua vontade. Então vemos aqui que esse versículo aqui fala que o caminho de Deus é perfeito. Então por que eu devo me preocupar se é perfeito o caminho que está à minha frente? Por isso que é preciso estar no caminho certo, olhando para Cristo, que é a nossa luz, que nos guia pelo caminho. Então a gente precisa estar olhando para o lugar certo, para o alvo certo,
para que assim a gente consiga passar por todas as situações que virão e assim se manter firme. Então, por isso que a gente deve confiar na vontade de Deus, porque o caminho dele é perfeito. Ele é nosso escudo, ele nos protege. E esse não que muitas vezes vem é proteção de Deus. Muitas vezes é difícil lidar com o não, mas é necessário. Então vemos aqui, através desses versículos, que Deus é um pai. E ele é um pai que educa. Então ele diz não, porque ele está educando também. A gente precisa entender que o não de Deus é provisão de proteção. É necessário. Muitas vezes é para amadurecer situações que virão, que precisa que a gente esteja mais maduro na fé. Então é preciso que a gente passe por isso. A gente vê então que tudo isso se concretiza no sentido de que Deus, ele é tão bom que as promessas dele estão ali a se cumprir. Mas ele então deixa a gente ir no nosso tempo, nos preparando a recebê-las. Então ele vai trabalhando em nós para que a gente receba essas bênçãos. E para isso, então, a gente precisa compreender. Por isso que é tão necessário que a gente tenha um relacionamento constante com Deus. Que a gente esteja, então, conectado com Ele. Uma busca diária a Deus, com a leitura da palavra, com oração, com uma dedicação mesmo às coisas de Deus, para que a gente compreenda, então, a vontade dEle. A gente vê aqui que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Então, nem sempre é fácil viver debaixo da vontade de Deus, porque a gente é humano e não consegue lidar muitas vezes com o não que vem. Mas é necessário compreender que o não de Deus é para nos livrar de muitas coisas. Então o não de Deus é livramento. Vemos aqui então que ele sabe exatamente o que ele está fazendo na nossa vida. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe tudo sobre nós. Então ele vê coisas que a gente não vê. E por isso que muitas vezes é necessário que a gente esteja conectado com ele para entender que o não de Deus veio como um livramento. Senão a gente se frustra e esse sentimento de frustração nos leva a um lugar muito ruim. Nos leva então a querer estagnar. Então compreendemos através disso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável porque quer o melhor para a nossa vida. Por isso que é necessário estar debaixo dela. Bom, espero que essa mensagem tenha falado aos vossos corações. Que Deus continue então abençoando a todos. Agradeço àqueles que estão sempre acompanhando os vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E a gente volta então no próximo domingo com mais uma mensagem e mais um vídeo. Até domingo!